aqui discutir um pouquinho de ASME 1 à prática. Então, eu sou aqui o nosso diretor da NH, sou engenheiro mecânico de segurança do trabalho, sou agora atualizado a partir de 1 de novembro, na nossa atualização que entrou em vigor da NR13, um profissional legalmente habilitado, agora não é mais PH, né? É PLH de NR13. Sou membro, então, da divisão de caldeira e vaso de pressão da BNT e nossa paixão aqui na NH, que é a nossa razão de ser, são as barrigudas, né? São as caldeiras. E entenda aí um pouquinho de processo e de código de construção ASME 1. Então, meu nome já foi dito, Ricardo Stoff Henriqueta, e a NH, ela é uma empresa familiar e a ideia, quando teve-se a ideia do nome, foi honrar, então, os meus pais, que leva, então, o nome de Altair Henriqueta, Nelly Terezinha Stoff Henriqueta, e o nosso sobrenome Henriqueta, né? Onde se forma a nossa sigla, né? 98% do nosso faturamento, então, é derivado dos segmentos de caldeira, né? Dentre eles são inspeções de NR13, integridade, vida remanescente, par, análise de causa raiz, os ENDs, performance e eficiência energética, totalmente focado em caldeira, né? E hoje o que a gente vem mais fazendo são assessorias de implantação de caldeiras novas e usadas, né? Então, esse é o mercado onde a NH atua. Como todo PH, acaba aí atendendo seus clientes em vasos de pressões, tubulações, tanques metálicos, mas a gente sempre acaba dividindo esse mercado aí com os nossos parceiros que, por exemplo, estão aqui nos visitando na NH. Falar um pouquinho aqui da nossa equipe. Essa aqui é a nossa equipe base, né? De quem está aqui dentro da NH. Nós somos em 4 engenheiros, né? Que estão aqui nessa foto. Ainda temos o Danilo, que é engenheiro de materiais, e o Marco, que são inspetores que não participaram dessa foto. E centralizado, nós temos um staff, que é o nosso ADM, o Juliano. Imagina um fluxo rico de informações e a gente não tem ninguém para administrar isso, né? E à direita está o Ivan, que é uma pessoa que nos ajuda aí no nosso crescimento como profissional. Essa aqui é uma foto que hoje, no dia de hoje, vai ser atualizada, né? Esse aqui é o time do seminário de 2021. Então, espero aí que a gente seja muito feliz no dia de hoje. O seminário, ele é o fechamento do calendário de treinamento de NR13, praticamente nível Brasil, né? Então, como todo mundo sabe, ele é online, o Brasil inteiro participa, então muito network, muito contato é feito hoje, todo ano tem pessoas novas. Marco, com a tua maestria, tu faz com que todos se encontrem, e aqui na NH se tornou um laço de amizade contigo e com todos esses profissionais. Hoje aqui na NH, nós estamos recebendo 4 estados. Então, aqui nós, que somos Santa Catarina, né? Paraná, São Paulo e Bahia. Estamos recebendo um SPI aqui na NH, Hudson, que depois todos aí podem cumprimentar, numa petroquímica. E que depois aqui na NH vamos nos confraternizar e vai ter picanha de Angus hoje aqui na NH, para nós fechar aqui esse seminário, esse 2022 de treinamentos. Bom, para vocês nos encontrar, a gente tem aqui o nosso site, o nosso canal, Instagram. Nos avaliem no Google, por favor, dê 5 estrelas. Se não der 5 estrelas, eu vou ficar chateado e vou ligar para vocês. E principalmente quem está aqui na NH tem que dar 5 estrelas, né? E falar um pouquinho aí onde que a gente vem trabalhando forte, os nossos meios onde a gente vem se comunicando com o pessoal. A gente tem alguns projetos que têm a ver com os nossos valores. Um deles é o NH Orienta, que faz parte desse processo aqui de orientação, esse trabalho aqui de divisão de conhecimento. Isso tem a ver com uma valorização de mercado e da classe profissional. Nós não estamos aqui, muitas das vezes, são trabalhos que são free, mas o nosso objetivo aqui é fazer com que o mercado entenda e fique mais forte, os nossos parceiros fiquem mais fortes. E um segundo, que a gente começou esse ano e a gente está muito contente, que é o ANH End Podcast, e lá a gente discute com profissionais, estudiosos sobre esse mercado de caldeiras, e ali a gente se faz com que essas pessoas usem de todo esse canal de comunicação que chegue mais longe. E na NH hoje a gente está com 4 participantes do podcast aqui. Porém, a gente, para que todos saibam, hoje a gente está no 3º episódio, somente aqui do podcast. Mas eu vou dar um spoiler para vocês, nós estamos em 4. Então, hoje está eu, o Francisco da Aba Química, que depois vocês podem trocar ideia com ele, que está aqui na NH,
o Gabriel da Um Energia e o nosso amigo Éder. Então, esse aí é o spoiler da gravação do episódio dele. Por favor, o episódio dele entra na próxima quinta-feira. E, por favor, conversem com todos. Estamos os 4 aqui que foram os participantes do podcast, todos aqui na NH. Bom, o nosso objetivo aqui é discutir sobre as fornalhas, a parte de inspeção visual, os ensaios que são aplicados, as análises de causa raiz e onde que isso a gente consegue visualizar dentro do ASME 1 e do ASME 2. Todos são códigos de construção e de materiais. A NR13, que embasa toda essa discussão, ela, nessa atualização, na minha visão, ela foi muito feliz. Inclusive, está nos canais aí do Marco e da NH, uma discussão, a gente teve um debate aí sobre a nova NR13, qual que era o entendimento, se foi bom, se foi ruim, se ela foi feliz ou não foi feliz. Então, por favor, acompanhem esses canais para entender o que ali a gente, profissionais, o que a gente entende, né? E a NR13, de modo geral, ela apontou agora que deve ser respaldado por exames e testes das inspeções. Não que antes não precisava, só que não era assim tão claro. Então, para mim, na minha visão, a NR13 foi feliz. E agora nós, como a critério de PLH, a gente observa, então, os códigos e as normas que são aplicados a essas condições. E ainda lá dentro da NR13, no glossário dela, ela fala o que é inspeção interna, porque o que a gente precisa olhar da fornalha são o lado interno. O lado externo, a gente tem uma condição atmosférica que ela acaba sendo mais simplória a visualização. A gente vai focar realmente no que é complexo. Mas, para não deixar fugir um pouco do externo da fornalha, é lógico, se a gente vê que tem alguma coisa que está caindo, vamos falar assim, para ser bem extremista, a gente tem que atuar. É uma região que, se machucar alguém, a gente precisa atuar. Porém, o complexo, a grande ciência do negócio é o interno, onde está o nosso inimigo, vamos falar assim. Então, em fornalhas, eu grifei aqui, está negritado, quais são os principais pontos que nós olhamos por olhar de NR13, a aplicação dentro das fornalhas, que são a superfície interna executando visualmente esses ensaios, as trincas que nós vamos observar, as incrustações e depósitos, descontinuidade nas regiões de soldagem e com todo esse conglomerado, como a gente avalia a integridade estrutural. Então, entendam que é uma base de NR13 que vai dar resultado da integridade estrutural, mas a NR13 aqui não está falando como, mas ela fala que a gente tem que fazer. Então, ou seja, é com a gente. Aqui ainda na NH, sobre isso, eu queria complementar que a gente chama, até tem que fazer uma correção para meus colegas, que ontem aqui a gente estava discutindo, a gente tem 5 principais ensaios que a gente aplica em fornalhas. Sendo ele, que eu diria que é o principal de todos, porém, na minha visão, não é o mais barato, mas é o visual. Ele é mais barato por custo do profissional, mas para o cliente, na minha visão, ele não é o mais barato. E lá no final eu vou fundamentar o porquê. Então, o primeiro é o visual, o segundo são líquido penetrantes, né? Os entes de LP. Análise metalúrgica do material, as microestruturas, metalografia, microestrutura, MEV e assim sucessivamente. Quarto, dureza, né? Que a gente só falava, dureza é um ensaio, né? Então precisa ser corrigido. E 5, o phase array, em algumas aplicações que aqui hoje eu vou falar. Destes ensaios, os mais utilizados é o visual LP, microestrutura e dureza. São os mais utilizados. O phase array ele é mais utilizado na construção. Porém, quando se tem uma dúvida muito remota, mas é uma a cada muito longe, a gente usa a phase. Mas são os 5 ensaios que nós utilizamos. Porém, o visual ele é o mais caro porque ele demanda do profissional uma base de conhecimento muito gigante. O que eu quero dizer aqui? Sim, inspeção de fornalha é entendimento de projeto quanto a processo, combustão e o balanço de massa e energia. Então, ou seja, a gente não tem incorporado na gente uma base matemática, uma base de projeto de entendimento, é muito complexo a gente inspecionar uma fornalha. Por quê? Porque os tubos de uma fornalha, que aqui eu vou mostrar rapidamente, eles não
não tem uma grande severidade de dano quando eles rompem, no ponto de vista de machucar alguém. Eles realmente param o processo, corre sim o risco onde a gente tem que observar, mas para-se o processo. Então, o que eu quero dizer com isso? É um detalhe que muitas das vezes não vai machucar alguém, e para a gente chegar nessa análise de falha, a gente precisa ter muito conhecimento. Não é só ensaio de integridade, e sim um entendimento muito de projeto de caldeira, para conseguir inspecionar essas máquinas. Bom, falando então um pouquinho de visual, o que nós vamos observar? Lógico que é uma dica de o que nós vamos observar no entendimento da galera, porém, é natural que vocês precisam melhorar e amadurecer esse aspecto de projeto, pensando em processo e pensando em código de construção e pós-construção de fornalhas. Mas, então, nós vamos aqui olhar rapidamente quais são os tipos de trincas que nós vamos observar, que é até um roteiro para a galera aí se atualizar. Que tipo de trinca que a gente vai encontrar? Tem corrosão em temperaturas altas? Qual é o aspecto esbranquiçado, que eu vou explicar mais para frente, que a gente encontra na fornalha? Tem algum aspecto brilhoso? Tem entrada de ar falso? Como é que a gente vai olhar todas as soldas? Enfim, é um pouquinho de um roteiro do que a gente vai observar. Isso eu estou falando olhando do ponto de vista da câmara de combustão, olhando para as paredes. Não vamos deixar de esquecer o lado, agora sim, interno do tubo. Quando eu só para relatar o que eu falei externo, é externo totalmente da caldeira, e o interno é o interno lado combustão e o interno lado água. Aqui eu estou falando do interno lado combustão, mas nunca vamos deixar de olhar o interno lado água. Mas aqui eu vou focar como a base é a temperatura de projeto, né? Que daí se fosse para olhar tratamento de água seria outra conversa, vamos falar assim. Então, nós vamos olhar pelo lado de combustão, porque é a temperatura do metal base, onde está o lado fogo. Bom, quando a gente fala de trincas, a gente tem, depois vou falar a segunda, mas a gente vai falar primeiro da longitudinal, que é seguindo onde está a costura de um tubo 178. O mais comum, até que me corrija, é um erro de digitação que ele corrige, não é a S, SA, tá? Para que todos fiquem, isso aqui é um erro de meu corretor ortográfico corrigiu. Então, quando a gente está falando de longitudinal, nós estamos olhando, por exemplo, no sentido da costura. Então, por exemplo, para vocês entenderem o que nós estamos falando de uma fornalha, por exemplo, é uma fornalha tubular. Então, isso aqui é a fornalha sem corte, isso aqui é uma fornalha tubular, para todo mundo entender. Então, aqui eu tenho o tubulão, aqui eu tenho o Dalcomer, esses tubos aqui são os riser, e aqui nesse corte, por exemplo, eu tenho aqui a zona de combustão e eu tenho uma região aqui de 1.100 graus que opera. Então, é uma região que está projetada para chegar até 1.200 graus Celsius. Então, nós estamos falando exatamente dessa região. E se nós formos observar, esses tubos são tubos 178. E ele é uma construção de uma sequência de muitos tubos. E é isso aqui que nós estamos discutindo. Como a gente avalia esse tipo de material, essa fornalha. Então, só para a galera conseguir materializar o que nós estamos aqui discutindo. Eu vou voltar aqui para o meu share, que eu acho que vai ficar melhor. Beleza? Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui quanto o que nós estamos falando de inspeção de fornalha, o que a gente está materializando. As possíveis falhas longitudinais nesse tipo de material, ele é muito fadado por possíveis falhas de fabricação e não por falhas de operação. Então, alguns exemplos de falhas de fabricação que aqui a gente pode encontrar que lá na frente vai refletir. Ou seja, falhou na fabricação e quando nós estivermos lá na inspeção vai refletir na gente. Soldagem e esforços mecânicos que nós não estamos conseguindo visualizar. Exemplo, pressão, algum sobrepressão, algum esforço mecânico por carga, porque essas paredes são usadas como pilares muitas vezes. Então, são esses tipos de problema que a gente encontra. É uma trinca longitudinal. Esse é o possível, os possíveis caminhos onde ocorreu a falha lá atrás, né? Geralmente são falhas de fabricação e um esforço que a gente não está conseguindo visualizar. O outro são
trincas transversais. Quando a gente fala em trinca transversal, aqui uma base de discussão de entendimento de NH é uma falha de projeto que reflete no balanço de massa e energia. Muitas das vezes, essas fornalhas aquatubulares, elas têm um aspecto de tratamento de água muito arrojado, que merecem, são indicadores mais restritivos, vamos falar assim. Porém, aqui nós estamos discutindo que a gente tem um tratamento de água que está ok, e quando a gente encontra falhas longitudinais, é uma falha de projeto. Geralmente são falhas de projeto. Que não adianta a gente entender que a gente simplesmente vai trocar o material, um tubo com dano, um tubo novo, e vai ficar tudo certo. Porque existe um vício aqui. E possivelmente outros problemas vão acontecer. Esse exemplo que aqui eu estou discutindo com vocês é um case aqui da NH. Se nós formos olhar o material, aqui o tubo do meio, não sei se todo mundo consegue observar, ela é um tubo que tem uma curva que conecta num outro tubo. O que eu quero dizer com isso? Onde eu tinha um fluxo de água que dera para dar conta de um único tubo, a partir de um momento eu precisei passar o mesmo fluxo de água nos dois tubos, porque quando eu tenho uma restrição de perda de carga, porque eu quero para passar a vazão de dois tubos, está passando em um só. Então, aqui, essa falha de projeto, de construção de equipamento, fazia com que no ponto que estava cheio de temperatura, vamos falar assim, estava faltando fluido refrigerante, que era água, estava faltando vazão do fluido refrigerante, então, por uma restrição de perda de carga. Então, aqui é o nosso entendimento é uma possível falha. Uma outra discussão, ponto 2, que são corrosão em temperaturas altas. Aqui a gente não vai aprofundar em corrosões que já é conhecimento de todos, por exemplo, corrosão derivadas de oxigênio. Corrosão em temperaturas altas são geralmente formadas por fumos de combustão. E nesse exemplo tivemos aqui um problema em um superaquecedor, que é a imagem aqui da esquerda. Todas as duas imagens, um superaquecedor, mas da esquerda o tubo já está descascado, fica mais nítido. É um tubo P11. Por um motivo, aqui a gente teve uma perda de massa, uma perda de espessura, né? E a corrosão provida dos gases de combustão, nesse caso, foi uma configuração do dano, um grande problema do contato da chama radiante do superaquecedor, da parede do superaquecedor, com a chama diabática. Combinado aqui também com a umidade do material. Então, a umidade do meu combustível, aqui é uma caldeira biomassa, né? Do meu combustível que saiu do meu material, ele evaporou por receber toda essa carga de energia e se depositou por debaixo da incrustação das cinzas. E é um detalhe que nós, quanto inspetores, aqui nós temos uma armadilha. A gente não consegue visualizar essa corrosão. E vocês podem ver pela imagem, ela está esbranquiçada. Ela tem um processo de corrosão instalado. Só que na imagem da direita, a gente não tem um contato muito claro. Então, a gente precisa fazer todo um processo de limpeza, todo um processo investigativo para saber se isso existe ou não existe. Então, aqui, sim, é know-how do inspetor de entender onde ele vai buscar esse tipo de dano instalado, onde ele vai investigar isso. Então, veja, eu tenho material bom, eu tenho tratamento de água bom, porém a minha corrosão aconteceu pelo lado externo do tubo, por uma corrosão da combustão, uma corrosão provida da combustão. E aqui é uma zona da corrosão de altas temperaturas, que aqui nessa região, para vocês terem noção, isso aqui é medido e monitorado em torno de 900 graus Celsius. Pô, Ricardo, mais uma corrosão a 900 graus Celsius? Pois é, também foi novidade, mas aconteceu. Esse superaquecedor, por exemplo, ele foi substituído, né? Então aqui ele difere um pouquinho do tubo 178 que eu comentei, que é um tubo P11, mas a gente tem corrosão em fornalhas em alta temperatura. E um outro ponto que também sofre com essa configuração é o screen. O screen ele também tem esse dano instalado por corrosão de alta temperatura. E aqui sim é 178. Aqui tem até um ponto melhor, onde a galera consegue visualizar
a falha de projeto, ele está, por exemplo, na região aqui da direita, deixa eu pegar aqui minha caneta, ele está aqui, ó, os tubos que eu estava falando que estão com problema, eles estão aqui, ó. Todo mundo consegue entender que aqui eu tenho um problema de restrição, mas aqui a gente também busca, quando a gente está fazendo inspeção de fornalhas, as regiões esbranquiçadas e os aspectos brilhosos. Primeiro eu vou falar da região esbranquiçada. Região esbranquiçada é um fenômeno que acontece o calcinamento do material e eu tenho uma carbonetação do material, porque a combustão está tão alta, e para a galera entender, eu começo a entrar em combustão o carbono do próprio material. Então, ou seja, eu tenho oxigênio, eu tenho energia, é tanta energia que eu consigo perder propriedades de carbono, que eu consigo fazer oxidação, eu consigo fazer a combustão do próprio tubo, o carbono que está no tubo do material. E a gente consegue observar isso por esse aspecto esbranquiçado, porque aconteceu um fenômeno de combustão. Então, percebam que aqui eu tenho uma região bem esbranquiçada. Então, são regiões que aqui a gente vai utilizar de ensaios complementares. São um ponto visual que dá indício para fazer um caminho investigativo por metalografia, réplica metalográfica, análise de microestrutura de material. Então, o aspecto esbranquiçado, ele não valida, ele não é assim, aqui tem problema. Isso aqui é um caminho que nós vamos olhar se a gente tem um problema ou não metalúrgico. Um aspecto brilhoso, ele é o mais fácil de encontrar. A gente encontra isso mais em caldeiras que queimam casca de arroz, mas o aspecto brilhoso, ele é um aspecto de dano formado não por corrosão e não por metalurgia, mas sim por erosão. O aspecto brilhoso nada mais é que um combustível que ele vai lixando o tubo. Ele vai comendo material, ele vai tirando material. E o aspecto brilhoso, quando vocês tiverem um contato, vocês vão reparar que é nítido, meça a espessura ali, compare o antes e o depois, a caldeira morre. Ela vai acabar, como diz o outro, abrindo o bico, ela vai acabar tendo dano e parando o processo. É o mais fácil de encontrar. Tem um aspecto brilhoso, aqui eu tenho um processo de erosão. Muitas das vezes está associado a projeto ou uma operação de carga de excesso. Primeiro eu vou falar da operação. Um exemplo. Digamos que a caldeira é uma caldeira de 100 toneladas e não foi passado por qualquer análise, nem qualquer estudo, e o cliente simplesmente tomou ação e ele conseguiu tirar 130 toneladas. Eu tenho 30% a mais da operação da vazão da caldeira. Então, eu tenho que subir muito fluxo de gases. Subir muito fluxo de gases nada mais é para eu dar conta de uma vazão de gases de combustão, para acontecer toda essa troca térmica e tirar essa vazão, é acelerar. E esse acelerar é aumentar a velocidade da região, aumentar a velocidade dos gases. Isso é uma associação. Segunda associação, eu tenho alguns problemas de combustão, porque a máquina foi projetada para uma condição e eu estou aqui tirando muito mais material particulado que está passando material sem oxidar, sem entrar em combustão. Então, o material, um material particulado ainda muito rico, muito pesado. Então, eu tenho um material abrasivo, um material pesado e alta velocidade. Ele vai lixar material. Mas é o mais fácil de ver de todos os aspectos brilhosos. E o aspecto de projeto, ele é o inverso disso. Ele é isso que eu falei, porém o profissional errou a conta. Ele aconteceu esses três fenômenos, só que ele não é provocado um excesso de vazão, não é provocado um excesso de velocidade e não é provocado uma combustão. Houve um erro de projeto. Então, são por esses três aspectos. Ou aumentou a vazão, ou houve um erro de projeto nessa configuração. O aspecto brilhoso. Aqui, a gente tem aqui um outro exemplo, que a gente consegue visualizar algumas condições esbranquiçadas. Eu vou comentar aqui algum que é muito nítido que o material ia falhar. Essa fornalha a gente tinha um problema, que é uma fornalha alimentada a lenha, uma máquina bem menor do qual eu estava mostrando. E a lenha, ela entrava de topo na fornalha. E ela chegava no tubo e porrada, porrada. Inclusive até esse nariz, vamos chamar aqui, que está nessa região, né? Ele é schedule 160 justamente para aguentar pancada, vamos falar assim.
Porém, as paredes laterais, né, não tinha essa configuração e ele necessitou de usar de meias canas de sacrifício. Todo ano eram para ser trocadas. Mas vejam que interessante, essa meia cana, sim, tem um problema de refrigeração, porque ela não tem o mesmo contato com a água. Essa meia cana que eu quero mostrar, está nessa região aqui, ó. Esse ponto, para vocês observarem, é óbvio que eu vou ter um problema de refrigeração, ele já está ali para ser sacrificado, é uma meia cana de sacrifício. Mas aqui fica claro o conceito, está todo esbranquiçado. Não precisamos nem fazer metalografia, entender que esse material aqui terá um dano que vai ter que ser reparado todo ano, já diz o nome de sacrifício. Essas cantoneiras eram mais novas, até a inspeção, para a galera entender. Mas essas minhas canas, então aqui fica claro esse aspecto esbranquiçado, que realmente o conceito visual ele funciona. Aqui também a gente tem algumas regiões. Aqui eu também quero falar um aspecto sobre o esbranquiçado, que não significa que está branco, ou tem esse aspecto, que é um dano instalado. A gente aqui também pode ser enganado, eu até acho que vou ser repetitivo, que a incrustação que ficou depositada entrou em combustão e ficou nesse aspecto esbranquiçado. Então, o que eu quero dizer com isso? Se não tem incrustação e está esbranquiçado, é um possível problema metalúrgico. Se tem uma incrustação e está esbranquiçado, precisa de mais calma e análise, e é a critério de vocês fazer uma metalografia na região ou não. Nem todos a gente faz que entende, aqui é de combustão e está tudo certo, incrustação de cinza. E alguns não, aqui merecem investigação. Nós, pelo visual, não somos adivinha. A gente precisa sim de ensaio complementar, ou algum cálculo que valide isso. Eu acho que aqui fica claro alguns exemplos de esbranquiçado. Em cima disso, que é os ensaios que nós vamos apontar, então eu até comentei aqui que a gente vai fazer microestrutura do material, seguido de dureza, para a gente entender o que está acontecendo o que está acontecendo nesse material. O aspecto branco, que eu quero deixar aqui com vocês, eu não consigo, ou não é uma divisão que eu consigo, ó, olha essa tabela de fotos aqui, se está nessa coloração do branco, que branco tem vários brancos, né? Se está nessa coloração de branco, esse precisa fazer ensaio, esse aqui tem que avaliar melhor, esse não precisa, não existe um branco que, esse branco precisa fazer alguma coisa. Isso aí é tato, é vivência, é experiência, é contato com esse tipo de dano. É viver caldeira e respirar caldeira. Não consigo ensinar vocês a dizer qual que é o branco. É a experiência de vocês. Mas o branco é um indício. Outra região que eu queria comentar aqui, que é um outro material utilizado em fornalhas, são os ASTM A106. Esse material sobre o contato de chama diabática, que é nesse caso, eles merecem atenção especial porque eles sofrem de um fenômeno chamado fenômeno do coeficiente de piscina. Recomendo aqui, recomendo a leitura, então, da literatura do Franklin Cropper, né? Os Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. É a literatura que eu utilizo, sou apaixonado por ela. E nessa configuração do dano formado pelo coeficiente de piscina, porque o A106 ele sofre, já foi mapeado aqui na NH, quando vocês olharem no livro, vocês vão ver lá no sumário coeficiente de piscina, e lá vocês debrucem, lá tem todos o passo a passo de como dimensiona e como vocês estudam esse dano. Porém, eu também queria comentar um outro fato aqui desse nariz aqui, que a gente usou um material A106. Geralmente o material A106 é utilizado em coletores, que são os diâmetros maiores. E os coletores, eles têm como função fazer um caminho de distribuição do fluxo de água nas fornalhas. E nesse caso aqui, a gente tem um tubo maior que 4 polegadas e um tubo maior que 4 polegadas perante o ASME1, eles necessitam de ensaios que garantem eficiência de soldagem a 100%. Então, coletores que foram utilizados nessa região de fornalha, é necessário que as soldas de topo e soldas longitudinais tenham o coeficiente 100% de soldagem. Em caldeiras só pode ser 100%, mas não vamos aprofundar. Porém, em 4 polegadas, ela exige o ensaio complementar. Aqui vai ser utilizado provavelmente gamografia, devido a gente não ter um phase array que dê conta de fazer esse ensaio num tubo de 4 polegadas, mas
é necessário fazer ensaio. Aqui, por exemplo, não tem como fazer phase array. Provavelmente vai ter que fazer gamografia. Então, na evidência aqui de cor azul, são as soldas de topo, que nós temos aqui duas soldas longitudinais que necessitam desse tipo de detalhe. E aqui tem um assunto bem interessante que eu queria apontar com vocês. O 4 polegadas que eu falei é para soldas longitudinais. Ah, desculpa, para soldas transversais. Mas aqui eu quero dividir uma outra coisa. Quando eu tenho aqui essas soldas que estão na evidência de cor vermelha, que são as soldas de ligação, soldas transversal de ligação ao tubo, essas soldas necessitam, para garantir eficiência 1 de soldagem, ensaio visual, para o inspetor ASNT. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Transversal 4 polegadas pode ensaio complementar. A solda de ligação, que é essa, não precisa de ensaio complementar, quer dizer, precisa de visual. E as soldas longitudinais, que vão estar nessa região, necessitam de qualquer bitola, de qualquer ponto da fornalha, ensaio complementar por phase array ou por gamografia. Tá, então o que tu quer dizer com isso, Ricardo? Uma solda longitudinal eu vou ter que fazer ensaio de qualquer método? Sim. Então imaginamos que aqui eu tenho um dano, eu tenho um dano nessa, deixa eu pegar aqui meu mouse, minha caneta. Eu tenho um dano nessa região e eu quero abrir uma janela nessa região assim. Então essa solda que está nessa região, que eu vou pegar aqui a cor amarela, essa solda que está nessa região, que vão ficar as longitudinais, eu vou precisar de ensaio complementar. E eu não vou ter para onde correr. Então, cuidado quando vocês vão fazer par. E cuidado quando vocês vão chegar numa inspeção e tem uma bolachona dessa e dá aqui o par, como foi feito esses ensaios. Continuando. Outro ensaio que é muito utilizado, que sim, a gente vai cair numa discussão do lado água, são o ensaio DWT. O DWD, ele nada mais é que eu vou cortar um corpo de prova, eu vou pesar esse tubo com toda a incrustação, eu vou tirar toda essa incrustação e vou pesar de novo e vou ter essa porcentagem. Com essa porcentagem, entendendo todo o fluxo da caldeira, eu consigo dizer quanto de material está depositado e, por cálculo, quanto isso vai estragar minha caldeira, qual vai ser o possível tamanho de dano e se eu faço uma lavagem química ou não. Mas para encurtar tudo isso sobre o lado água, garantam a qualidade de água da caldeira, que vocês não vão ter um problema sobre o dano instalado pelo lado água. Basicamente, inspeção do lado água de fornalha não é visual, é olhar o tratamento de água de forma religiosa. Em cima do DWD também, quando a gente vai fazer ensaio, muito o que a gente analisa também é qual é o material que está depositado, para entender junto daquela conta quanto isso ele consegue ser de resistência para não conseguir trocar calor. Então, esse é um ensaio já destrutivo, né? Aqui, por exemplo, é uma fornalha que vocês conseguem reparar aqui um dano já esbranquiçado e está bem no processo de combustão. Então, aqui provavelmente vai seguir de análise de metalografia e dureza e, na minha visão, aqui provavelmente, como é embaixo, é uma região de restrição de fluxo de água que trouxe um problema pelo lado gás. Então, aqui provavelmente vai só ter metalúrgico para validar, mas essa parede vai morrer, vamos dizer assim, tem que trocar. Falando análise de causa raiz, nada mais é que coletar todos os dados de campo, organizar essas informações para um diálogo, fazer um brainstorming sobre os possíveis causadores e validar o causador. Esse é o caminho. Porém, exige mão de obra muito experiente de integridade de caldeira e de projeto para conseguir analisar a causa raiz. Quanto maior o problema, ou quanto mais difícil de encontrar, mais fidelizado vocês vão deixar o cliente de vocês quando vocês conseguirem ajudar ele. Putz, isso aqui fica quebrando. Mais fidelizados vocês vão deixar ele. Ou seja, quer encontrar o pote de ouro na causa raiz? Leva tudo.
E geralmente o pagamento é em bitcoins. Mas, encontrar tudo isso, vocês vão ter uma base de conhecimento que também fundamenta a NR13, que são os códigos de construção e de pós-construção. Aqui eu só estou citando do glossário, né, que entrou na NR13. O ASME, por exemplo. Tem as outras normas, mas em Caldeiras, aqui fundamentou, né, na minha visão, é o ASME que deve ser utilizado. O entre outros não tem normas que são citadas e não são difundidas, né? E os de pós-construção, por exemplo, a gente cai aqui nas APIs, porém, a gente vai acabar lá no PCC2 quando a gente tem uma condição de par. Então, quem vai trabalhar com integridade e consertar as caldeiras, que é a análise de causa-raiz, análise de falha, então vai se embasar em cima de ASME 1 e ASME 2 e vai se embasar em cima de PCC2. E entrando um pouquinho aqui dentro do ASP 2, quando a gente entra lá dentro do Table 1A, a gente vai ter uma série de materiais. Aqui é rico em materiais e nós vamos encontrar, por exemplo, aqui o STM1 SA178 grau A, que é a nossa fundamentação de estudo. Então, vou encontrar ali no number line o número 9 e o número 10. Vou deixar aqui em vermelho a minha corzinha, é mais evidente para vocês. Ou agora o azul da NH. O 9 e 10, então, enquanto roda na tabela de baixo o 9 e 10, vocês reparem que conforme eu vou aumentando a temperatura, aqui está em graus Celsius, conforme eu vou aumentando a temperatura do material, por exemplo, nesse caso, eu vou diminuindo a resistência desse material. Então, aqui é a grande sacada. Quanto mais quente está a região e quanto menor está o fluxo de água, ou quanto mais quente está a água, eu vou aumentando a minha temperatura do metal base. E aqui no ASME 2 ele deixa muito claro essa evidência. E conforme eu vou aumentando essa temperatura e eu baixo essa resistência, eu também tenho um limite, senão é infinito. E chega um momento que fica tão pobre o material na resistência que eu nem consigo mais utilizar esse material. Então, Ricardo, como é que a gente vai descobrir essa temperatura do metal base? Como é que a gente analisa essa temperatura de película das duas temperaturas? A conta é a média, perante o ASME, a média entre a temperatura de película do lado fogo e a temperatura de película do lado água. Basicamente, esse é o conceito, é a média das duas temperaturas. Mas, de novo, para encontrar essa temperatura de película, eu não tenho como botar PT100, porque não é a temperatura da chama, é a temperatura na face. E aqui é onde separa a galera. Por quê? Para eu chegar na temperatura... O T2 aqui nesse exemplo, o T2, que é a temperatura da água, ela é muito fácil. A gente compara a temperatura de projeto que a gente vai liberar, vai lá em qualquer tabela termodinâmica, temos a temperatura em prol da pressão. Assunto resolvido. Mas o T1, então eu tenho toda uma análise da fornalha, eu tenho toda uma análise de qual é o combustível, qual é o nível de emissividade, por exemplo, se eu estiver falando de gás natural, mas se eu estiver falando de biomassa também é a mesma discussão. Como é o fluxo desse material, desse gás de combustão por convecção? E no final, a união entre a chama diabática, a luz, a radiação e a convecção, eu vou ter o T1. Ricardo, nós vamos entrar nisso? Não. Eu até deixei um link aqui de um professor no qual eu sigo. Então, aqui vocês podem acessar o link dele. Aqui ele explica como vocês vão fazer toda a análise. E aqui tem todo o tutorial de cálculo, e vocês podem ver esse vídeo todo cadenciado. Ele tem toda uma sigla de materiais lá que vocês podem entender, e lá ele explica como vocês fazem esse material. Então, aqui toda a metodologia das fórmulas corretas, o que eu estou falando aqui, vocês vão ter que unir tudo isso que está dentro do ASME 1. Então, tudo que está lá dentro do ASME 1 sobre os PGs, os PFTs, os PW, vai cair aqui num caminho de discussão.